Simbora, galera! Muito boa tarde. Vamos conversar hoje sobre o contrato temporário, que também é um contrato por prazo determinado. A gente conversou agora há pouco acerca da terceirização e de outras modalidades, né? E fizemos também alguns exercícios acerca de terceirização, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. E aí eu acho interessante trazer para vocês agora o contrato de trabalho temporário para a gente poder fazer aquela comparação, né? Até porque tanto a terceirização quanto o contrato de trabalho temporário, eles estão lá previstos na Lei 6.019 de 74, que sofreu uma alteração gigantesca agora em 2017, salvo engano, pela Lei 13.427, salvo engano, vamos conferir. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, como eu sempre faço, para a gente ler os artigos de lei, porque eu dei uma observada em algumas questões acerca de contrato temporário, e eu vi que a banca, basicamente, ela sempre cobra realmente o que está ali na lei. Então, vocês precisam memorizar? Não, decorar. Então, bora lá ler os artigos de lei. Gente, decorar, para mim, não é a melhor forma, porque eu gosto muito de entender a lógica da coisa, tá? Para mim é mais fácil. Mas tem algumas coisas que, sim, precisam ser decoradas. Então, você imprime a lei não é tão grande assim, você já separa os artigos que falam de terceirização, os artigos que falam de contrato temporário, cola lá na gaveta, isso é ótimo, na porta do seu guarda-roupa, na porta do banheiro, na cozinha, na geladeira, onde for, por onde você passar sempre, se você trabalha em algum local fechado, cola lá também e sempre fica de olho. Vai lendo, porque você vai memorizar. Com o tempo, você vai conseguir responder aquele artigo da lei, assim, sem nem precisar olhar. Você vai conseguir mencionar todo o artigo sem nem precisar olhar. Vai por mim. Então, não tem jeito, não tem para onde correr, tem que memorizar. E, assim, o que é ótimo, não é uma lei muito grande. Então, é maravilhoso. Se você for pegar um edital que cai aí cobrança de direito penal para ler aquelas leis lá extravagantes, é um absurdo de grande, né? E são muitas leis. Aqui é uma ou outra que está sendo cobrada, né? No edital Paraná mesmo, está sendo, salvo engano, fora do conteúdo programático de direito do trabalho, está sendo cobrado, salvo engano, duas leis, né? Que é essa 13.427 e uma outra que agora eu não me recordo. Então, mamão com açúcar. Simbora compartilhar aqui com vocês. Eu não deixei essa lei aberta, não, foi? Não, vamos abrir. Já está aqui. Que terror. A dança do vampiro. Pronto, vamos ler. Eu espero que... Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Aí, como é que faz? Espera aí. Eu não consigo passar para o lado, né? Aí, tem que ser assim mesmo. Eu queria ampliar para que a gente pudesse visualizar melhor. Mas, enfim. Simbora assim mesmo. Bom, Lei 6.019, né, de 3 de janeiro de 74. Será que tem anos? Lembrando que essa lei ela foi regulamentada agora há pouco, né? Foi alterada, na verdade, agora há pouco, pela Lei 13.429. Eu falei 13.427, né? 13.429. Então, vamos lá. Artigo 1º.
O que diz aqui o artigo 1º? As relações de trabalho na empresa temporária, de trabalho temporário, olha lá, as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviço e nas respectivas tomadoras de serviços e contratantes, rege-se por essas leis. Então, aqui a gente sabe que é tratado tanto o contrato de trabalho temporário como a terceirização e seus tomadores de serviços, tá bom? Artigo 2º. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender às necessidades de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Então, nesse artigo 2º, ele está nos dizendo que trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, logo, não há contratação de pessoa jurídica para realização de trabalho temporário. A empresa, ela nunca será o trabalhador. A empresa de trabalho temporário será a contratada, né, para colocar trabalhadores à disposição do contratante para exercer essa função. Então, não existe trabalho temporário feito por pessoa jurídica. Existe a empresa, a pessoa jurídica que é contratada pelo tomador de serviço para colocar os seus trabalhadores à disposição do tomador para realizar trabalhos, como diz aqui, que atenda à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. Então, entenda, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física. Ponha isso na cabeça, não é pessoa jurídica, e sim pessoa física. E quais situações que haverá o contrato de trabalho temporário? Para atender necessidades de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Parágrafo 1º. É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. A gente não estudou ainda, mas vai estudar que existe a possibilidade dos trabalhadores entrarem em greve. E quando os trabalhadores entram em greve, os empregadores, eles não podem contratar empresa de trabalho temporário para substituir aqueles trabalhadores que estão em greve. Senão a greve perderia seu efeito. Então, não é permitido. Né? É proibida a contratação do trabalho temporário para substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Considera-se complementar, aí aqui, olha, a gente faz um link com esse artigo 2º, porque o artigo 2º fala da possibilidade, né, das hipóteses de atender, das hipóteses de prestação de trabalho temporário. Ele diz aqui, né, para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Aí, fazendo um link aqui com esse parágrafo 2º, o que seria, entre aspas, substituição transitória de pessoal ou demanda complementar. Aí ele responde para a gente. Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatos previsíveis, tenha natureza iminentemente periódica ou sazonal. Aí a gente entende, com base nesse parágrafo 2º, que tanto a substituição quanto a demanda complementar, a gente entende que é aquelas hipóteses, por exemplo, de contratação de trabalhadores no final do ano, né? A gente sabe que ao final do ano as lojas vendem mais, existe uma demanda maior e por isso é permitido a contratação de trabalhador temporário para atender essa demanda sazonal, certo? Então, considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente,
periódica ou sazonal. Intermitente, leia-se, contrato de trabalho intermitente, que eu já também conversei com vocês. Parágrafo 3º. É reconhecida a atividade da empresa de trabalho temporário que passa a integrar o plano básico do enquadramento sindical a que se refere. É reconhecida a atividade de empresa de trabalho temporário que passa a integrar o plano básico do enquadramento sindical a que se refere. Parágrafo 4º. A empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica. Então, empresa de trabalho temporário é pessoa jurídica. Agora, o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, certo? Não existe trabalho temporário prestado por pessoa jurídica. O que existe é a empresa de trabalho temporário. Veja a sutil diferença, tá? E eu tenho certeza que a banca vai trocar aqui os conceitos que é para vocês, para a gente, na verdade, né? Errar. Então, vamos lá. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física. O trabalho é prestado por pessoa física. Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. O contrato de trabalho, ele é por prazo determinado, logo, tem data de início e data de término, tá? O artigo 4º, ele fala da terceirização. Eu já conversei com vocês sobre isso, então a gente vai avançar, né, para não confundir aqui a nossa mente. Vamos para o artigo 5º. Espera aí. Vamos ver aqui, 4C. 5º A. Pronto, vamos ler a partir desse... a partir do artigo 5º aqui, que fala sobre a empresa tomadora de serviços. A empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida, no artigo 4º desta lei, que é aquele artigo lá que fala sobre a empresa de contrato de trabalho temporário, né? Que é uma pessoa jurídica. Tá? Gente, olha, os artigos anteriores eu não vou mencionar porque fala sobre a terceirização, tá vendo? Eu já expliquei tudo isso aqui, ó, renda mínima para abrir uma empresa, né, de prestação de serviço, tal, tudo direitinho. Então, para não confundir, eu pulei e a gente dá continuidade a partir desse artigo 5º aqui, que fala sobre o tomador de serviço, tá bom? Então, vamos lá. A empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º desta lei, tá? Aí, artigo 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços relacionada a quaisquer das atividades, inclusive sua atividade principal. Aqui já está falando novamente sobre a terceirização, mas o contratante tanto é a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Empresa prestadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º desta lei. Tá? Vamos ver aqui mais. Vamos para o... Deixa eu ver aqui. É vedada a contratante utilizar trabalhadores. Aqui também é sobre terceirização, esse artigo, esse parágrafo 1º, 5º-A.
Fala também na terceirização, contrato de prestação conterá. Pronto, aqui, o artigo 5º. Não, aqui não é o artigo 5º. O contrato de prestação de serviço conterá. Aqui também está falando sobre a terceirização. Vamos evoluir aqui. Pronto, artigo 6º. São requisitos para o funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho. Vamos lá. Quais são os requisitos para funcionamento da empresa de trabalho temporário? Inciso 1, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. Inciso 2, prova do competente registro na junta comercial da localidade em que tenha sede. Inciso 3, prova de possuir capital social de, no mínimo, R$100.000. Olha a diferença aqui com relação à terceirização. Aqui, na terceirização, a gente tem o capital mínimo de acordo com a quantidade de funcionários, tá vendo? Não vou mencionar para a gente não confundir, mas vejam que o capital aqui é de acordo com a quantidade de funcionários. Já uma empresa de contrato temporário, não. Ela tem que ter, no mínimo, um capital de R$100.000, certo? Aqui. Primeiro, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, do Ministério da Fazenda. Prova do competente registro na junta comercial da localidade em que tenha sede. Prova de possuir capital social de, no mínimo, R$100.000. Tudo alterado aí pela Lei 3.429 de 2017, viu, gente? Vamos seguir aqui. Artigo 7º. A empresa de trabalho temporário que estiver funcionando na data da vigência desta lei terá o prazo de 90 dias para o atendimento das exigências contidas no artigo anterior. Isso aqui não vale mais, porque já passou desse prazo de 90 dias, então não tem interesse nenhum para a gente. A empresa infratora também não tem. O parágrafo único. Mercado de trabalho também não. Artigo 9º, vamos lá. O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço será por escrito. Gente, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque o contrato de trabalho normal, o contrato de trabalho por tempo indeterminado, né, que é a regra, ele pode ser tácito, expresso, verbal, escrito por prazo determinado e indeterminado, que é a regra. Já aqui no contrato de trabalho temporário, não, desculpa, o contrato de trabalho, é isso mesmo, já que o contrato de trabalho temporário, ele precisa ser um contrato por escrito, tá? Ele precisa ser obrigatoriamente um contrato por escrito, não pode ser um contrato verbal. Tá certo? O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá. Então, o que é que tem que conter aqui nesse contrato? Qualificação das partes, motivo justificador da demanda de trabalho temporário, prazo da prestação de serviços, valor da prestação de serviços, disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independente do local de realização do trabalho. Tá? Vamos repetir. Deve conter no contrato de trabalho qualificações das partes, motivo justificador da demanda de trabalho temporário. Então, tem que justificar qual é o motivo do contrato temporário. Prazo de prestação de serviço, como eu falei para vocês, o contrato de trabalho temporário ele tem um prazo, a gente vai ver isso, não é ad eterno. Valor da prestação de serviços, disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independente do local de realização do trabalho. Vamos seguir aqui.
responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Esse parágrafo 2º aqui do artigo 9º, ele não cai, ele despenca. Você vai responder questões, nos sites de questões, você vê muito a cobrança desse parágrafo, mas sempre na negativa, né? Querendo dizer que o contratante não é obrigado a fornecer, né? Vamos ler de novo, ele é obrigado, sim. O contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. O contrato de trabalho temporário pode versar sobre desenvolvimento de atividades meios e atividade fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. Então, assim como lá na terceirização privada é possível também o desempenho de atividade fim, aqui também, no contrato de trabalho temporário também, atividades meios e atividade fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. Muito importante esse artigo, tá? Artigo 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Não existe. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder ao prazo de 180 dias consecutivos ou não. Chegamos no prazo. Aqui não tem dizendo prazo de prestação de serviço, então o prazo de prestação de serviços, em regra, é de 180 dias para aquele tomador de serviços. Pode ser prorrogado? Pode. Pode ser prorrogado por quanto tempo? Por mais 90 dias. Tá bom? Mas o prazo é de 180 dias do contrato temporário. Vamos ler de novo. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder ao prazo de 180 dias, consecutivos ou não. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no parágrafo 1º. Além do prazo estabelecido no parágrafo 1º, né? Então, é 180 dias, prorrogado por mais 90 dias. Quando, aí aqui tem, né, a possibilidade, né? Não é sempre, né? Tem que ter um motivo, um justo motivo para essa prorrogação. Aí aqui vem dizendo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Então, suponhamos que você foi contratado para trabalhar final de ano, contratado por 180 dias, que, salvo engano, dá 6 meses, né? Só que é contado em dias o prazo. E aí, a demanda continua muito alta, né? Vem carnaval, vem não sei o quê, e o empregador precisou prorrogar. Então, ele vai lá e solicita a prorrogação, mas tem que justificar o motivo da prorrogação, certo? Então, 180 dias por mais 90, certo? Comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. No caso, o contrato de trabalho, o que motivou a elaboração do contrato de trabalho temporário, tá? Seguindo aqui, parágrafo 4º. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços
o contrato de experiência previsto no parágrafo único do artigo 445 da CLT. Olha, gente, que bacana isso aqui. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento. Bora lá. Tirar aqui esses óculos, que eu não gosto dessas duas bolinhas aparecendo nos meus olhos aqui. Vamos lá. O que foi que esse artigo falou para a gente? O que ele falou? Ele falou o seguinte: o trabalhador que for contratado pela empresa tomadora de serviço, ele não pode entrar naquela empresa com um contrato de experiência, porque ele já prestava serviço como temporário, né, para a empresa tomadora de serviço. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: o trabalhador que presta serviço a uma tomadora de serviço na qualidade de trabalhador temporário pode ser contratado pela empresa que ele presta serviço? Resposta: pode. Quando da contratação, a empresa tomadora de serviço pode contratá-lo através de contrato de experiência? Resposta: não. Não, ele tem que ser contratado já de imediato com contrato por tempo indeterminado. É isso que o artigo está falando. Vamos ler aqui novamente. Direito do trabalho é massa, né? É foda. Não posso falar isso. Mas é muito bom. Bora lá, vamos ver aqui de novo. Qual foi o artigo que disse isso? Aqui, ó, parágrafo 4º do artigo 10. Gente, olha só o que ele diz. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços. Trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços o contrato de experiência previsto no parágrafo único do artigo 445 da CLT. Significa dizer que, se esse trabalhador temporário for contratado pela tomadora de serviços, ele não pode ser contratado por intermédio de contrato de experiência. Tem que ser ali pelo contrato já por tempo indeterminado. É o que diz a lei. A banca vai lhe perguntar o contrário, lógico, e você vai responder porque você está ciente. Parágrafo 5º. O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário após 90 dias do término do contrato anterior. Gente, o que é que diz o parágrafo 1º e o parágrafo 2º? O parágrafo 1º fala do prazo do contrato de trabalho, que é de 180 dias. O parágrafo 2º fala da prorrogação, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, suponhamos que o trabalhador prestou serviço por 180 dias, depois foi prorrogado por mais 90 dias. Ele vai poder realizar um novo contrato temporário aqui, de imediato? Não. Ele vai ter que esperar a quarentena aqui de 90 dias após o término do contrato anterior para fazer um novo contrato. Entende? Vamos ler de novo. O trabalhador temporário que cumpriu o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º, ou seja, 180 dias mais 90 dias, deste artigo, somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário após 90 dias do término do contrato anterior, tá? Isso falando da mesma tomadora de serviços. Parágrafo 6º.
A contratação anterior ao prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo caracteriza-se vínculo empregatício com a tomadora. Qual é a consequência se você não respeitar esse prazo de 90 dias para um novo contrato temporário? Vínculo de emprego com a tomadora de serviços. Vínculo de emprego com a tomadora de serviços. Então, ou respeita ou o vínculo será reconhecido. Simbora, simbora. Parágrafo 7º. A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorreu o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, a contratante, a relação de responsabilidade sobre os créditos trabalhistas, aqui no contrato temporário, assim como na terceirização, é de responsabilidade subsidiária. Tem exceção, Fernanda? Tem. Sempre tem exceção. A gente vai ler agora no artigo 16, simbora para o artigo 16 para a gente fazer esse link. 16. Olha a exceção aqui, gente. Artigo 16. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenizações previstas nesta lei. Então, vejam só, o artigo 7º, vamos voltar aqui para ele, diz que a empresa, a contratante, ela é subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas oriundos do contrato de trabalho temporário, certo? Porém, se a tomadora de serviços, né, que é a prestadora, né, melhor dizendo, se a prestadora de serviço, que é a empresa de contrato temporário, falir, declarar falência, aí, neste caso, a responsabilidade do contratante será solidária e não subsidiária. Se ligue na exceção. Simbora. Vamos lá, vamos lá. Artigo 11. O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito e dele deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. É aquilo que eu falei, é possível a contratação do trabalhador temporário? Sim, é possível. Portanto, não é permitido a cláusula de reserva, onde proíbe a contratação desse trabalhador temporário pela empresa tomadora de serviços, certo? Isso aqui cai muito, viu, gente? Esse parágrafo único. Vamos ler novamente. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente, ao final do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos. Aí aqui são os direitos que eles têm, né? Vamos ler. Então, quais são os direitos do trabalhador temporário? Remuneração equivalente, a percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional.
jornada de 8 horas, remuneradas, as horas extraordinárias, não excedentes de 2, com acréscimo de 20%, né, a hora normal, férias proporcionais nos termos do artigo X, repouso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno, indenização por despesa, dispensa, melhor dizendo, sem justa causa, ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido, seguro contra acidentes do trabalho, proteção previdenciária nos termos da lei, papapá, xixi, isso aqui não interessa. Tá? São todos esses direitos aí, vamos ver mais. Registrar-se na carteira de trabalho e previdência social a condição de contrato temporário, isso aí é regra. A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição, considerando-se local de trabalho para o efeito da legislação específica, tanto aquela onde se efetua a prestação do trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho temporário. Constitui-se justa causa para rescisão do contrato de trabalho do trabalhador, melhor dizendo, temporário, os atos e circunstâncias mencionados nos artigos 482 e 483, ocorrentes entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, ou entre aquele e a empresa cliente onde estiver prestando serviço, certo? As empresas de trabalho temporário são obrigadas a fornecer às empresas tomadoras ou clientes, a seu pedido, comprovante de regularidade de sua situação com o Instituto Nacional de Previdência Social. A fiscalização do trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado com a empresa de trabalho temporário, e desta última, o contrato firmado com o trabalhador, bem como a comprovação do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias. No caso de falência, já li aqui, né? No caso de falência, a responsabilidade do contratante é solidária, ou subsidiária, desculpa. Vamos mais. É defeso às empresas de prestação de serviço temporário a contratação de estrangeiros com visto provisório de permanência no país. Defeso significa proibido. Então, é proibido às empresas de prestação de serviço temporário a contratação de estrangeiros com visto provisório de permanência no país. É vedada à empresa do trabalho temporário cobrar do trabalhador qualquer importância, mesmo a título de mediação, podendo apenas efetuar os descontos previstos em lei. Parágrafo único. A infração deste artigo importa no cancelamento do registro para funcionamento da empresa de trabalho temporário, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios do contrato de trabalho temporário, né? Descumprimento, pagamento de multa, fiscalização, isso aqui não importa. Esse artigo 19A, ele é bem importante, tá? Que fala sobre a segurança armada. Vejam aqui que não está incluso no contrato de trabalho temporário. Bora lá. É muito importante, cai sempre em prova esse 19B. O disposto nesta lei não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas pela legislação especial e subsidiariamente pela CLT. Então, empresa de vigilância e transporte de valores não se integra o contrato de trabalho. Não há possibilidade de realização de contrato de trabalho com as empresas de vigilância e transporte de valores. São regidas aqui por legislação própria e subsidiariamente pela CLT. Então, vamos ler de novo. O disposto nesta lei
que é a lei de contrato temporário, não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas pela legislação especial, subsidiariamente pela consolidação das leis de trabalho temporário. E aí, gente, acaba a nossa lei. Tá vendo que nem doeu? Foi tão grande assim? Não, pequeno, uma lei pequena nem se compara ao direito penal, meu pai. Eu falo isso porque eu já estudei para a carreira policial e era muito chato, muita coisa para ler. Então é isso, gente. Terminamos aqui, conversamos hoje acerca do contrato de trabalho temporário. Eu espero que vocês leiam e releiam aqui esta lei para que vocês fixem bem o conteúdo, para que vocês gravem, memorizem esta lei, porque eu tenho certeza que isso vai cair nas próximas provas aí que vierem de TRT, né? E a gente tem que estar sabendo, porque é uma lei pequena, não é tão difícil assim memorizar. Alguns artigos caem com mais frequência, aqueles que eu expliquei mais, aqueles que eu praticamente só lia, porque não tem tanta incidência assim. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.